All Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastor e Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que se informa pelo microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã às 8 horas da manhã, coladinho com o Primeira Hora. E a partir de agora, eu convido você a ficar por dentro do que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do nosso interior paulista que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo FM 85.7 e também pelas nossas plataformas digitais de comunicação como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que já está inscrito no nosso canal e a você que ainda não faz parte dessa comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É só se inscrever no canal do YouTube para você receber em tempo real a notificação de cada novo programa iniciado aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad em Campinas, no Jardim São Gabriel, de onde falamos com os trabalhos técnicos do Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Você que está inscrito no nosso canal do YouTube pode participar no chat ao vivo, mandando a sua mensagem de texto na própria página youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que prefere mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, pode participar tanto com texto quanto com áudio pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes vai também fazer um giro da notícia nacional e internacional. Você sabia que tem uma nova liberação de dinheiro esquecido por parte dos brasileiros? A gente vai repercutir esse assunto e ainda os números da última pesquisa Atlas para a corrida presidencial de 2026. Enquanto isso, a gente vai girando a notícia também do que acontece aqui pertinho da gente e orientando você, motorista, que nos dá carona pelo FM 85.7 pelas ruas e avenidas que cortam o nosso interior de São Paulo, além das estradas sempre movimentadas, algumas das mais importantes que passam pela nossa região. Começo trazendo uma informação para você que mora, trabalha ou passa pela região da Vila Padre Anchieta. Atenção, porque tem um bloqueio neste momento para uma obra de recapeamento que vai continuar ao longo do dia. É uma solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para o fechamento do tráfego de veículos em trechos das ruas Dom Augusto Álvaro da Silva e João Mendonça, duas ruas que ficam na Vila Padre Anchieta. O trabalho começou às 8h30 da manhã e não há previsão para o término dessa obra, que acontece para frisa, que é a retirada da camada superficial do asfalto mais desgastada e a substituição por um asfalto novo. Na rua Augusto Álvaro da Silva, o fechamento é feito entre a Papa João Paulo II, entre a Avenida Papa João Paulo II e a rua João Mendonça. A João Mendonça também tem um trecho interditado entre a Dom Augusto Álvaro da Silva e a rua João Carlos do Amaral. Para a realização dessa obra estão sendo feitos bloqueios em algumas vias e há sinalização no local para que seja feito o desvio. No sentido centro-bairro, os condutores devem seguir pela Avenida Papa João Paulo II e pela Dom Antônio Maria Alves de Siqueira para depois fazerem o desvio ali diretamente indicado pela INDEC. Os desvios também estão comprometendo algumas linhas de ônibus com trajetos que são impactados. Atenção a elas. A linha 261, que faz Padre Anchieta 1, 265, também do Padre Anchieta, a linha 266, que faz Parque São Jorge, Hospital das Clínicas,
A linha 299, que faz o distrito de Nova Aparecida, 314, terminal Padre Anchieta, terminal Barão Geraldo, que faz a ligação a esses dois pontos. As linhas também estão utilizando os desvios e não há ponto de parada durante a obra nesse trecho. Tendo alguma dificuldade, algum problema, conta pra gente aqui pelo nosso WhatsApp que a gente ajuda você a cobrar também as autoridades. Se quiser falar diretamente com a INDEC, o telefone é o 118. De repente está sentindo que está precisando melhorar a sinalização, o desvio está meio confuso, 118 é o telefone de contato com a INDEC para você falar diretamente com os responsáveis pelo trânsito da cidade. Já com relação às rodovias que coatam o nosso interior de São Paulo, vamos a algumas ocorrências neste momento para o motorista ficar atento à sinalização. Na rodovia SP-340, em Mogi Guaçu, um acidente provocou mais cedo um bloqueio, felizmente sem nenhuma vítima em estado grave, uma vítima em estado leve, um choque entre dois veículos. E lá no trecho de Mogi Guaçu, ainda há um pequeno reflexo, mas que o motorista que está saindo agora até chegar a Mogi Guaçu já não deve mais encontrar. Também informações sobre um acidente em Tapiraí, SP-079, é a Sorocabana que faz essa linha, que faz esse trecho, que cuida desse trecho. A ligação entre as cidades de Salto e Juquiá. Por conta de uma pane mecânica, um veículo acabou ficando sobre uma das faixas de rolamento e o motorista precisa ter uma atenção a mais nesse trecho. As rodovias aqui que passam por Campinas, vamos à movimentação, por exemplo, na Anhanguera, sistema Anhanguera Bandeirantes, as rodovias que são de responsabilidade da Autoban, pista sentido capital da rodovia Anhanguera tem lentidão em 2 trechos. O motorista começa a diminuir a velocidade, começa a diminuir a velocidade do quilômetro 61 ao 60 na passagem por Jundiaí. Depois, 4 km de lentidão entre o KM 24 e o quilômetro 20, já no trecho de São Paulo, e mais à frente do quilômetro 12 ao quilômetro 11, em função do trânsito lento na marginal do Rio Tietê. Na rodovia dos Bandeirantes, o motorista só vai enfrentar congestionamento na entrada de São Paulo, do quilômetro 17 até o quilômetro 13. Nas demais rodovias, trânsito fluindo bem, sem dificuldade para o motorista. E no sentido interior, mesma situação. Não há até aqui sinalização de nenhum ponto de lentidão, então o motorista que sai da capital paulista, de Jundiaí, de Vinhedo, e vem para Campinas, faz uma boa viagem. O mesmo vale para quem está de Campinas para cidades como Americana, Santa Bárbara do Oeste e os outros municípios da rodovia Anhanguera, cortados pela rodovia Anhanguera ou pela rodovia dos Bandeirantes na pista sentido norte, sentido interior. Já no corredor Dom Pedro I, são boas as condições de tráfego nesse momento, tanto na rodovia Dom Pedro quanto no anel viário Magalhães Teixeira. Não há pontos de lentidão também na Zeferino Vaz, a rodovia SP-332. Tendo qualquer novidade, a gente vai contando para você ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, para você ficar sempre muito bem informado sobre tudo que acontece aqui na nossa região e escolher também o seu melhor caminho, seja qual for o seu destino. As informações aqui do que de mais importante acontece em Campinas e região, a gente começa a girar a notícia com você e com o nosso time de repórteres aqui na programação da RB. Um motorista de caminhão foi sequestrado na madrugada de ontem para hoje na estrada municipal José Costa de Mesquita. Ocorrência que vem direto da cidade de Indaiatuba e o motorista foi rendido por um homem armado e levado para uma área próxima. Ali, 6 outros suspeitos participavam dessa ação, 6 criminosos que mantiveram esse homem como refém enquanto transferiam a carga que ele transportava para outros veículos. O caminhão estava próximo do local com as portas abertas e sem carga quando a guarda municipal foi acionada. A Polícia Militar Rodoviária também entrou na ocorrência, ouviu o motorista que foi depois libertado sem ferimentos, mas depois que a carga já tinha sido levada, ele afirmou que foi rendido enquanto passava pela rodovia dos Bandeirantes. Ali ele foi também abandonado depois. Caso registrado na delegacia de Indaiatuba, há uma análise de câmeras de monitoramento para tentar identificar quem fez a abordagem.
algumas imagens, se possível, foram encontradas, o ponto de transbordo da carga e o caminho que eles seguiram para tentar traçar uma rota de fuga, mas até o momento os 6 criminosos, pelo menos 6 que foram identificados pela vítima, identificados assim, sabiam que eram 6, mas não conseguiu ter mais características físicas, descrições de quem eram. Então agora começa a busca pela carga, mas principalmente por esses criminosos que estão ainda na mira da polícia. Às 10 horas da manhã e mais 11 minutos, informações também de ocorrências que acontecem nesta manhã. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos, deflagrou na manhã de hoje a Operação Fisco Paralelo. O objetivo é cumprir 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Vinhedo, São Paulo e São José dos Campos. O objetivo da ação é apurar a corrupção envolvendo funcionários da Secretaria da Fazenda. As investigações tentam identificar ainda os integrantes de um esquema estruturado destinado à manipulação indevida de procedimentos fiscais, envolvendo o ressarcimento do ICMS e créditos acumulados também pelo Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Por exemplo, um possível pagamento de vantagens ilícitas e lavagem de dinheiro. As diligências são realizadas em endereços vinculados a servidores lotados em diferentes órgãos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, incluindo a Delegacia Regional Tributária da capital, que fica na Lapa, a delegacia também na capital paulista de número 3, que fica no bairro do Butantã, a Delegacia Regional Tributária de número 12, que fica no ABCD, região de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, a Delegacia Regional Tributária 14, que fica em Osasco, e a Diretoria de Fiscalização. A operação cumprindo 22 mandados de busca e apreensão, com apoio também do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o CyberGAECO, que é especializado nos crimes cibernéticos, e a presença da Polícia Militar. A gente vai, ao longo da nossa programação, também atualizando o que você tiver de informação, o que chegar de informação você vai receber também na programação da Rádio Bandeirantes, e a cobertura completa 13h no Acontece, logo depois dos Donos da Bola na programação da Band, com a jornalista Laís Peçanha. Às 10h13, falando em operação, ontem nós trazíamos em tempo real uma operação ligada à lavagem de dinheiro chamada Operação Falax, com a Polícia Federal combatendo lavagem de capitais e fraudes bancárias, e a descoberta de que um dos suspeitos, um dos principais nomes dessa operação, é da cidade de Americana. Um homem responsável por abrir empresas de fachada utilizando dados de laranjas. Já se tem a confirmação de que em um único dia, 6 empresas foram abertas para movimentar esse dinheiro ligado também ao crime organizado. A Lucimeire Ramalho, acompanhando essa ocorrência, a gente vai depois trazer mais informações. A gente não tem a Lucimeire por enquanto não, mas a gente vai tentar trazer daqui a pouco mais informações sobre esse caso que também movimentou a polícia nas últimas horas. Enquanto isso, aqui na região, o Matheus Machado preparou pra gente uma reportagem sobre um outro tipo de golpe que era aplicado principalmente contra idosos. 2 irmãs abriram uma empresa aqui no interior paulista como correspondentes bancárias, com a promessa de que agilizariam a vida de quem às vezes precisa fazer alguma transição, alguma negociação pelas plataformas digitais dos bancos e tem uma certa dificuldade. Então, as vítimas, em sua maioria, eram idosas, que confiaram nessas irmãs o dinheiro para aplicações ou até mesmo para o recebimento de aposentadorias. Era tudo fachada e o golpe foi descoberto numa investigação da Polícia Civil. O Matheus Machado conversou com a doutora Fátima Vieira, delegada à frente dessa ocorrência, que além de trazer detalhes sobre o crime, também traz orientações a respeito de como não ser vítima de golpes. Ao todo, 11 idosos foram vítimas de golpes aplicados por 2 mulheres em São Miguel Arcanjo. As suspeitas de 38 e 44 anos atuavam como correspondentes bancárias no centro da cidade.
De acordo com as investigações, elas usavam essa função para ganhar a confiança das vítimas. Depois disso, faziam empréstimos sem autorização e ficavam com o dinheiro. Em um dos casos, o prejuízo chegou a R$60 mil. As vítimas não recebiam os valores e só perceberam a movimentação suspeita a partir de dezembro, quando o dinheiro começou a ser desviado para a conta das próprias investigadas. As investigações apontam que as suspeitas utilizavam a relação de boa confiança dos clientes para ter acesso a documentos pessoais e dados bancários. Com essas informações, elas realizavam empréstimos, transferências e até recargas de celular, sempre desviando os valores para contas próprias. Durante a operação foram apreendidos celulares, computadores e diversos cartões de débito e crédito, e um caderno com anotações sobre os pagamentos. O nome Operação Fachada faz referência ao trabalho que elas usavam como disfarce para cometer os crimes. Uma das suspeitas confessou a participação no esquema. A Polícia Civil investiga o caso para identificar outras vítimas e possíveis envolvidos. A orientação para qualquer cliente é redobrar a atenção com os serviços bancários e nunca compartilhar dados pessoais fora dos canais oficiais das instituições financeiras. Então, assim, procurem o INSS, peçam um extrato, procurem os bancos, peçam um extrato, venham na delegacia que a gente vai analisar, avisem os familiares do que estão acontecendo, tá? Para a família monitorar, ajudar ali no que for preciso. Esse é o recado da doutora Fátima Vieira, delegada à frente dessa investigação. Agora sim, temos mais informações a respeito da Operação Falax, operação da Polícia Federal, que tem o CEO do Grupo Fictor entre os investigados por esquema que cooptava bancários e um suspeito de Americana responsável pela abertura de empresas de fachada utilizando dados de laranja. A Lucimere Ramalho conversou com o delegado da Polícia Federal à frente dessa investigação em Piracicaba e também com a equipe do BAEP, que foi quem cumpriu os mandados expedidos pela Justiça. A operação policial vasculhou endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os agentes cumpriram mandados de busca em imóveis relacionados a Rafael Góes, CEO do Grupo Fictor de Investimentos, e Luiz Felipe Rubini, ex-sócio da instituição, além de outras 2 pessoas desta rede. O Grupo Fictor tentou no final do ano passado comprar as ações do Banco Master, tentou comprar o banco que tem à frente Daniel Vocaro e acabou sendo bloqueado num caso que a gente vem acompanhando no jornalismo da Band já desde o início. O grupo aliciava, segundo a Polícia Federal, funcionários de instituições bancárias que inseriam dados falsos no sistema para viabilizar saques e transferências indevidas. Assim, os valores eram liberados de forma irregular, sem nenhum respaldo. As apurações da Polícia Federal apontam ainda que os investigados utilizavam empresas de fachada e estruturas empresariais complexas, muitas vezes ligadas ao mesmo grupo econômico, o que permitia mascarar as transações e dificultar o rastreamento dos recursos. O dinheiro ia de uma empresa para outra, que tinha o mesmo responsável, isso movimentava, justificava a entrada de bens, quando na verdade era apenas o dinheiro rodando dentro do próprio grupo criminoso. Na etapa final, os valores desviados eram convertidos em bens de luxo e criptoativos. Por isso, também foram apreendidos relógios, carros e outros itens considerados de luxo, uma estratégia comum em esquema de lavagem de dinheiro para mascarar a origem dessa grana. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, 21 de prisão preventiva nas cidades de estados do Rio de Janeiro, Bahia e, claro, no estado de São Paulo, além do bloqueio de 47 milhões de reais. Com relação à participação desse suspeito da cidade de Americana, o alvo é considerado ainda foragido. Tiago Branco de Azevedo, 41 anos, um dos alvos da operação, e que ainda não foi localizado. Além dele, outros 6 investigados também não foram encontrados nos seus endereços. A mulher do suspeito é uma delas, tem um mandado de prisão em aberto. Qual era a função? Abrir empresas fictícias usando os nomes de laranja e até de pessoas que não existem. A quadrilha investigada por essa movimentação passava diretamente pelas mãos de Tiago Branco de Azevedo. Tinha uma vida de luxo, costumava dar festas para cantores sertanejos aqui da região.
festas regadas a grandes artistas, mas esses nomes não foram divulgados, tá? Por parte da Polícia Federal. Mas gostava de viver uma vida de luxo com esse dinheiro movimentado do crime organizado. Além disso, 15 pessoas presas nos outros estados, essas foram localizadas, incluindo Rafael de Góes, sócio fundador e CEO do Grupo Fictor. Grupo Fictor que também é patrocinador do Palmeiras, além de outros negócios feitos por aí. A Polícia Federal cumpriu mandados aqui no interior de São Paulo e vai continuar a investigação, principalmente para cima de Tiago Branco de Azevedo, que é considerado um cara articulado dentro desse meio, definido assim mesmo pela Polícia Federal, porque conseguia cooptar pessoas com pagamentos de grandes valores. E um dos crimes investigados é a corrupção ativa e a corrupção passiva de gerentes da Caixa Econômica Federal. E o papel dele era justamente trazer esse povo para dentro do mesmo esquema criminoso. Às 10 horas da manhã e mais 21 minutos, a gente traz agora novas informações da investigação que acontece na Unicamp a respeito da movimentação de alguns vírus de um laboratório para o outro que levou uma professora para a cadeia, mas ela já conseguiu a liberdade provisória. A repórter Graziele Geronde, que conversou com o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, traz mais informações sobre os últimos avanços da investigação e os riscos de movimentar vírus que são estudados ali, como amostras do H1N1, do H3N2, que são causadores da gripe tipo A. Vamos acompanhar. A Unicamp realiza uma investigação interna para apurar mais detalhes do furto de um material biológico de um laboratório de virologia do Instituto de Biologia. A amostra foi localizada pela Polícia Federal no laboratório da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a cerca de 500 metros de onde deveria estar, mas não saiu das dependências da Unicamp. A professora doutora Soledad Palameta Miller, de 36 anos, foi presa em flagrante e liberada depois de passar por audiência de custódia. Ela é argentina. Soledad é formada em biotecnologia pela Universidade Nacional de Rosário e pós-doutora em virologia pela Unicamp. Ela atuou em projetos relacionados ao desenvolvimento de vacinas aviárias, estudo de doenças em animais e diagnósticos de vírus. O material furtado seria um vírus com alto risco de contaminação, parte de um estudo sobre gripe aviária. As amostras teriam sido retiradas de uma área nível 3 de biossegurança, o mais alto no Brasil, e que exige protocolos rígidos. Capacidade de se espalhar e capacidade de matar. Então, a infectividade e a letalidade são as duas preocupações que a gente tem. A questão é, para onde ele está sendo levado, para quê? Ele mantém as condições de existência desse vírus. Vamos supor que esse vírus exija uma temperatura muito baixa. Ele está sendo mantido na temperatura muito baixa? Ou qualquer coisa desse tipo, as condições nas quais essa amostra viral está sendo mantida, se mantém a viabilidade do bicho. Se ele mantiver a viabilidade, ele tem um risco contínuo. Algumas questões ainda precisam ser respondidas. Como esse material foi transportado? Com que finalidade? Há envolvimento de mais pessoas? A Unicamp diz que está colaborando com as investigações. Soledad Palameta está proibida de acessar os laboratórios da Unicamp. A defesa dela afirma que não há materialidade na acusação. 10 horas 24 minutos. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, a gente traz tempo, temperatura e a previsão para esta quinta-feira. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 24 graus e meio. Ontem as temperaturas passaram dos 30 graus em Campinas, 30,1, com chorinho, meio-dia e 40, a temperatura mais alta das últimas 24 horas. Hoje a mínima foi de 20 graus, a máxima até agora 24,5 e uma umidade relativa do ar bem alta, 81,2%, cheirinho de chuva, principalmente durante a tarde e vento na casa dos 5 km por hora. É a medição feita agora pelo Instituto de Meteorologia na Unicamp.
Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia, ótima quinta-feira para você. Bom dia, Heitor, boa quinta a todos os ouvintes. É só cheirinho de chuva ou tem chuva chegando? Não, tem chuva chegando e já chegou, inclusive chegaram em alguns bairros aqui de Campinas. Hoje o tempo vai mudar aqui na região, sendo assim teremos o retorno das chuvas. Isso tudo se deve à atuação, logo no começo da semana eu comentei que um novo sistema iria entrar aqui no nosso estado e isso se deve exatamente a esse sistema, a atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis, chamado VECAM. Esse nome difícil é um sistema de baixa pressão que atua nas camadas superiores da atmosfera. Ele gira no sentido horário e tem efeitos diversos dependendo da região a qual ele atua. Nas bordas, por exemplo, ele provoca a formação de chuvas intensas e tempestades. No centro, ele mantém ali o tempo um pouco mais estável e seco e Campinas está na área leste, que segundo a previsão terá um impacto com chuvas mais pontuais. Não teremos chuvas tão intensas e tempestades porque nós não estamos na borda desse ciclone. É como se fosse um redemoinho que está chegando na região. Não chega a ter um impacto como uma microtempestade, como um tufão, mas ele faz seus estragos. Sim, até porque ele atua em camadas bem superiores. A boa notícia para o finalzão de semana é de que essas instabilidades que chegam hoje à região devem ser passageiras e não duram muito não. A partir de amanhã as chuvas começam a perder força e o tempo volta a ficar mais firme em diversas regiões aqui do estado de São Paulo. Tem obra acontecendo em Campinas num processo de combate às enchentes da cidade. E por meio da Secretaria de Serviços Públicos está acontecendo uma obra de grande porte para recomposição de terreno, reconstrução de galerias pluviais, por onde escoa a água da chuva, e a limpeza numa área na rua Cabo Rubens Zimmermann, que fica no Jardim do Lago Continuação. Ali havia o risco de erosão na área onde há imóveis em processo de regularização. A obra já está em andamento, com cerca de 20 profissionais envolvidos. A previsão é de se instalar 60 metros de tubulação e 6 aduelas para assegurar o escoamento correto das águas pluviais para ali tentar amenizar o impacto das chuvas. Período agora vai ter diminuição da precipitação, historicamente, para que já nesse próximo ciclo primavera-verão o bairro não seja tão impactado. Então isso faz parte desse pacote de obras anti-enchente. E durante essa intervenção foram retirados diversos resíduos descartados de forma irregular. O terreno virou um entulhão. Tinha pedaço de madeira, plástico, pneu. Olha o risco do caso de dengue que a gente está acompanhando tanto em Campinas chegar com força lá também nesse bairro. Então, a prefeitura também faz essa cobrança para que não haja o descarte de lixo de forma irregular nas ruas, nos terrenos, nos córregos, pelos problemas inúmeros que podem causar. Além da sujeira, além dos animais peçonhentos, isso indo para uma boca de lobo, para uma galeria pluvial, pode também ser responsável pelo transbordamento e, consequentemente, por deixar aquela área toda alagada. 10h28, um rápido intervalo. Na volta, a gente traz para você mais informações aqui do nosso interior paulista. Mudou a lei aqui em Campinas sobre maus tratos a animais. A multa vai ser maior e ela já está sancionada e publicada no Diário Oficial. A gente traz também mais informações sobre a política nacional e a sua opinião pelo 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+. Conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Campinas realiza hoje, quinta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, mais um feirão de empregos. O evento acontece no Shopping Prado Boulevard, na Avenida Washington Luiz, 2480, no Parque Prado. O objetivo é aproximar moradores e empresas em um mesmo lugar. Podem participar pessoas de Campinas e também da região. Ao todo, 16 empresas. O objetivo é aproximar moradores e empresas em um mesmo lugar. Podem participar pessoas de Campinas e também da região. Ao todo, 16 empresas
empresas estarão presentes, fazendo entrevistas e processos seletivos na hora. Antes de falar com as empresas, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do CEPAT, que direciona cada pessoa de acordo com seu perfil e as vagas disponíveis. Além das vagas de emprego, o evento também oferece orientação para quem quer empreender, com apoio da Casa do Empreendedor. Além das vagas de emprego, o evento também oferece orientação para quem quer empreender, com apoio da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo. O Detran também estará no local dando orientações ao público. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastor Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastor Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastor Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoriturismo.cps.cambuí. Este é o Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã, 32 minutos. Eu gostava dessa plástica antiga do Manhã Bandeirantes, pra ser bem honesto, Uma viu? gracinha. Podemos, por que não, ressuscitá-la aos poucos? Vamos pensar. Alô, Gil Kleber, bom dia pra você. Às 10 da manhã e 32 minutos, Nath Luquezzi, no próximo sábado está marcado o dia D da vacinação contra a gripe. Uma ação que vai ser feita no Brasil todo e que também terá aqui em Campinas um trabalho especial em vários pontos espalhados pela cidade, com diversos públicos-alvos, e é aquilo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se o bracinho do campineiro não vai até o posto de saúde, o posto de saúde vai atrás de um bracinho do campineiro. Não vai passar de porta em porta, não vai passar de casa em casa, mas terá a distribuição desse imunizante em comércios, supermercados, shopping centers. Explica um pouquinho pra gente dessa logística, que depois a gente vai trazer a lista completa para você, ouvinte da Bandeirantes, se programar do local mais próximo da sua casa, do seu trabalho, ou eventualmente onde você já costuma fazer suas compras. Já aproveita, já fica ali na fila para também fazer a vacinação. Mas primeiro, explica pra gente o que é o Dia Nacional da Vacinação. Boa, só reforçando então que o dia D inicia neste sábado, dia 28 de março. É uma estratégia de vacinação contra a influenza de 2026. A partir de segunda-feira, dia 30, aí sim a vacinação fica disponível nos 69 centros de saúde aqui do município e segue até o dia 30 de maio. Quem pode se vacinar, então? Os imunizantes dessa vez são direcionados para os seguintes públicos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas até 45 dias depois do parto, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas e quilombolas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivos, trabalhadores portuários e dos correios e população e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas ali entre 12 e 21 anos. Não é necessário agendamento. Para receber os imunizantes é preciso apresentar o seu documento com foto, a caderneta de vacinação caso tiver, e as crianças ou adolescentes elas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis ou levar uma autorização. A distribuição ela é feita pelo Ministério da Saúde. Já foram distribuídos 15 milhões e 700 mil doses de vacina contra a influenza em todo o Brasil. A orientação é que os estados e municípios intensifiquem a estratégia já de cara, no primeiro mês da campanha. A Secretaria Estadual de Saúde está fazendo isso, então
no sábado, com o dia D, nas unidades básicas de saúde de todo o estado de São Paulo para os grupos prioritários. Nessa primeira etapa, a dose está disponível para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses e esses outros grupos prioritários que a Nath Lucchesi destacou. A campanha vai até o dia 30 de maio. A meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, estimado no estado de São Paulo em 18 milhões e 800 mil pessoas. Campinas recebeu quantas doses nessa primeira remessa, Nath? Campinas recebeu 83.200 doses nessa primeira remessa. 83.200 doses, suficiente para esse público-alvo, né? Sim, o Ministério da Saúde é o responsável por fornecer essas doses aos estados para distribuição aos municípios. A recomendação é para que a vacinação ocorra o mais rápido possível, para que o maior número possível de pessoas estejam protegidas durante essa sazonalidade da doença, durante aqui o período do outono e do inverno. A meta, então, é atingir 90% de cada grupo no calendário nacional de vacinação, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos. Para as crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, são necessárias 2 doses com intervalo de 30 dias cada. Então vamos à lista, região por região, dos locais que estarão abertos no sábado com o imunizante disponível de graça na proteção contra a gripe. Na região leste da cidade, o Centro de Saúde do Centro, que fica na Rua Padre Vieira, o Centro de Saúde São Quirino, no Parque São Quirino, o supermercado Good Bom, das 9 da manhã às 4 da tarde, vai ter a vacina ali no Parque Taquaral, e o supermercado Taust, também das 9 da manhã às 4 da tarde, no bairro Alphaville Dom Pedro. E na região noroeste, Nath? Teremos então vacinação no Centro de Saúde Florência, no Jardim Florência, no Centro de Saúde Integração, na Vila Castelo Branco, Centro de Saúde Satélite Íris 1 também participa da ação na cidade Satélite Íris, Centro de Saúde Floresta, no Conjunto Habitacional Parque da Floresta e no Shopping Parque das Bandeiras, no Jardim Ipauçurama. Na região norte tem o Calegares Supermercados, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Vila Padre Anchieta. No Ceasa vai ter vacinação, hein? Sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde. Ceasa que fica ali na margem da rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 140. No Centro de Saúde Jardim Aurélia, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Vila Prost de Souza. O Centro de Saúde Santa Bárbara, no Parque Santa Bárbara, também estará funcionando. O Enxuto, no Jardim Aurélia, vai ter vacinação na Avenida João Boy Dunlop, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o Mix Shopping, que fica na Rua das Acácias, na Vila Boa Vista. E a região sudoeste? Temos no supermercado Atacadão também, das 8 da manhã, segue até às 5 horas da tarde, no Jardim Ieda. No mesmo horário, no Centro de Saúde Aeroporto, na Vila Aeroporto. Teremos vacinação no Centro de Saúde Capivari, no Jardim Capivari. Centro de Saúde DIC 1 também recebe a vacinação no DIC 1. Centro de Saúde Santa Lúcia, das 8 da manhã até às 5 da tarde. No Jardim Santa Lúcia, no Centro de Saúde Santo Antônio, nesse mesmo horário, fica no Parque Vila Vista Alegre. Centro de Saúde União de Bairros, no Núcleo Residencial Vila Vitória, também recebe vacinação. E no Centro de Saúde Vista Alegre, das 8 até às 5 horas da tarde, no Parque Universitário de Viracopos. Vacinação disponível contra a gripe gratuitamente sábado, a partir das 8 da manhã, no Centro de Saúde Osiel, que fica no Jardim Monte Cristo. E atende toda aquela região, né? Osiel, Monte Cristo, Gleba B. E a Feira do Rolo, do Jardim Campo Belo, onde você acha de tudo. Vai ter vacina também. Das 9 da manhã às 3 da tarde, a Feira do Rolo fica na Rua Cévulo Henrique Barreto, sem número. É uma opção a mais. Estou falando, a vacina vai até você. E para fechar, tem 2 endereços na região suleste, Nath. Boa, no Centro de Saúde Santo Odila, das 8 da manhã, segue até às 5 horas da tarde, na Vila Joaquim Inácio. E no Shopping Parque Prado também, das 9 da manhã, segue até às 4 horas da tarde a vacinação. Shopping Parque Prado fica no bairro Parque Prado. Já foi na Feira do Rolo, né? Já fui na Feira do Rolo. Já você comprou meu alguma avô coisinha adorava. Meu avô sempre chegava com coisas da Feira do Rolo, viu? É. Principalmente quando eu era criança. Já foi algumas vezes também fazer reportagem, principalmente, que vim de Jundiaí pra cá não compensa. Tem mas de tudo, né? Já saí com tanta coisa de lá, radinho de pilha. Ai, que legal. É, tem bastante coisa. CD pirata. Isso aí é assim. Não, jamais, jamais. Existiu uma época em que o brasileiro comprava CD pirata. Mas tinha um pouquinho lá à venda na Feira do Rolo. Não era você. 10 horas 40 minutos. A nossa programação agora abre espaço para falar sobre maus tratos a animais.
Campinas tem uma nova lei que já foi publicada no Diário Oficial do município e que fala a respeito da multa mais pesada para aquele que for flagrado ou denunciado maltratando um animalzinho inocente. Isso vale para cães, gatos, passarinhos, mas também para animais de grande porte. A Rafaela Oliveira vai explicar para a gente como funciona essa nova lei e também trazer os novos valores para quem for flagrado nesse crime. Rafaela. Olá, Heitor. Uma lei... Vamos posicionar novamente a Rafaela Oliveira. Hoje a parte técnica, não a nossa equipe técnica que é nota 10, mas hoje parece que o computador está naquela quinta-feira que ele não está afim de trabalhar. Continua sem estar afim de trabalhar? Tudo bem, a gente conta para você então as informações. Prepara o gogó aí, Nath Luquezzi, que hoje até às 11h30 da manhã vai ser na nossa companhia. Embora. Então vamos lá para as informações sobre a Lei dos Maus Tratos, que agora em Campinas tem novos valores. E já prepara também uma informação, Nath, porque os parques e jardins agora vão estar todos liberados para ter o atendimento dos pais de pets. Mas primeiro falando sobre a lei. Ela foi publicada terça-feira no Diário Oficial do município. É a lei de número 16.883. Ela altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos aqui da cidade. A multa anterior foi modificada e agora ela pode variar de R$ 3.800 aproximadamente a cerca de R$ 9.700 por animal. Vamos tentar novamente o contato com a Rafaela Oliveira para a gente ter a explicação completa de como funciona essa lei e as principais mudanças. Diga lá, Rafaela. Olá, Heitor. Uma lei importante aqui diante do cenário atual, com diversos casos de violência contra animais, tanto aqui na região como também a nível nacional, como o caso do cão-orelha, que repercutiu nacionalmente. Aqui na cidade de Campinas, a Prefeitura publicou nesta semana uma lei que altera o Estatuto da Defesa, Proteção e Controle Populacional dos Animais Domésticos na cidade. Essa mudança também prevê penalidades mais duras a quem comete maus tratos e também prevê multas ali que giram em torno de R$3.000 e podem chegar até R$9.000, até mais de R$9.000, na verdade. E tudo depende do caso, de caso a caso. Em casos onde o tutor ou responsável, ou pessoa que é próxima ali ao animal, comete os maus tratos, a pena, a multa, ela pode ser duplicada. Ali, caso o animal ele tenha, devido a essa violência, tenha alguma doença, dano permanente ou morra, a multa também pode ser duplicada. Agora, se esse infrator, essa pessoa que cometeu esses maus tratos, ela cometa essa infração 2 vezes em 5 anos ou mais vezes, tem uma incidência ali em um período de 5 anos, a multa ela pode ser triplicada. E tudo isso vale tanto para as pessoas como também instituições, empresas e empreendimentos. E nesse caso, a única diferença, a única mudança é que também entra na conta o porte econômico desse estabelecimento. Além dessas leis que prevê endurecer as penalidades relacionadas a maus tratos, a lei, essas mudanças também prevê, a legislação prevê que em caso de dejetos de animais na rua, nesse caso, fica previsto que a pessoa, o responsável por aquele animal, tem que pegar imediatamente, recolher imediatamente o dejeto do animalzinho que o animalzinho fez ali em uma via pública. Isso também fica previsto, a lei é a mesma, no caso de animais domésticos e também animais comunitários. Então, animais comunitários também fazem parte dessa lei. Então, o responsável por aquele animal ali que é comunitário, ele tem que recolher os dejetos dele. Tudo isso, todas essas medidas, é para tentar proteger os animais da cidade e tentar evitar novos casos de maus tratos. Todos os detalhes dessa mudança estão no portal bandmulti.com.br. Eu volto com você no estúdio, Heitor.
Obrigado, Rafaela Oliveira. Campinas também tem uma mudança em relação aos passeios com cães, gatos e animais domésticos. Lembrando que tem que recolher a sujeira, o dejeto, mas agora eles estão autorizados a entrar nos parques e bosques de Campinas? Sim, agora eles podem frequentar os 25 parques e bosques ao lado, claro, dos seus tutores. A medida que autoriza a mudança já está valendo e a comunicação visual aos frequentadores desses espaços também vai ser alterada. As regras também valem para as 24 praças de esportes aqui da cidade. A novidade faz parte da atualização das regras de uso dos espaços de lazer e esportivos de Campinas e ela vai ao encontro também da importância que cães e gatos ganharam na vida dos pais de pets. A ideia é ampliar o acesso sem deixar de lado a segurança e a boa convivência entre os frequentadores. De acordo com o decreto, os cães devem estar sempre com coleira e guia adequada ao seu porte. E é de responsabilidade dos tutores recolher as fezes, como a Rafaela Oliveira bem mencionou, dos animais para manter esses espaços limpos para todos. 10h46 e uma última informação também sobre o mundo animal. Um cervo, um pequeno veado, foi encontrado em uma área urbana na cidade de Valinhos, na região da fazenda Guariroba. Foi feito um trabalho de resgate, o animal estava ferido, extremamente assustado. Ele foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e agora está sendo acompanhado por médicos veterinários. Mais um caso de animal silvestre visto em áreas urbanas. Já contamos aqui nas últimas semanas 2 cobras de grande porte que foram encontradas também, sucuri, se eu não me engano. Onça aparece direto nas rodovias e agora um cervo. Um animal que, tadinho, estava apavorado quando foi resgatado por uma equipe especializada, treinada, que conseguiu sedar o animal e levar até a mata ciliar. Henrique Alves conta tudo sobre esse resgate e onde tudo isso aconteceu. Tese 47, vamos tentar reposicionar o Henrique Alves com as informações sobre esse resgate. A denúncia foi feita, né? A ligação foi feita para a polícia e essa é sempre a orientação, tá? Se por acaso você encontrar algum animal silvestre, eu sei que onça ninguém vai partir para cima, mas um cervo que lembra muito o Bambi do filme da Disney, sabe? Pequenininho, às vezes a pessoa tenta ali se aproximar ou a pessoa tenta espantar um animal como esse, ou pior, né? Tentar matar, fazer um mal a esse animal. Além de estar cometendo um crime, você está fazendo uma crueldade sem tamanho. Então, encontrou algum animal silvestre, isso vale para aranhas de grande porte, liga para o 190 da Polícia Militar ou para o 153 da Guarda Municipal, porque existem os pelotões ambientais, que são profissionais treinados para o manejo desses animais, para fazer, eventualmente, a sedação com dados, com algum material que possa tranquilizar o animal e levá-lo primeiro para um atendimento veterinário e depois avaliar as condições. Se o animal tiver condições de voltar à natureza, ele é parte da reintrodução. Se não, ele acaba ficando em cativeiro. Mas nunca tente confrontar um animal ou se aproximar. Isso vale também para capivaras, que são frequentes aqui na cidade de Campinas, principalmente na região do Taquaral. Quase donas ali, passeando livremente. Tantas e tantas vezes a gente já viu essa cena. Agora sim, o Henrique Alves conta tudo para você. Oi, Heitor. A equipe da Polícia Militar Ambiental resgatou este cervo na fazenda Guariroba, em Valinhos. O animal foi encontrado às margens de um lago da propriedade com uma lesão em um membro traseiro. Essa lesão que comprometeu totalmente a locomoção do animal e que deixou ele em perigo, já que em um ambiente selvagem, o ambiente silvestre, caso um predador se aproximasse dele, ele não conseguiria fugir e por isso ele estava em uma situação de perigo e por isso então que ele foi resgatado. A gente consegue inclusive ver nas imagens o momento que a equipe da Polícia Militar Ambiental realiza esse resgate, tentando minimizar o estresse do animal e também evitando que essa lesão fosse agravada. O cervo foi atendido, recebeu sedação ainda no local e encaminhado para a Associação Mata Ciliar, onde ele recebeu atendimento de uma médica veterinária e também de uma bióloga. Ele segue nesse
dessa instituição, a Associação Mata Ciliar, onde ele vai receber cuidados especializados para finalizar todo o processo de reabilitação. Então, quando tudo for finalizado, quando a recuperação estiver 100%, então que este animal, este cervo, será reconduzido até a um local seguro, onde ele será devolvido. Ele então que foi encontrado às margens de um lago, em uma fazenda em Valinhos, com uma lesão em um membro traseiro, mas que recebeu atendimento veterinário e, é claro, assim que ele ficar bem, será devolvido ao ambiente silvestre. Heitor, eu volto com você. Obrigado, Henrique Alves. Um rápido intervalo e na volta a sua participação, as primeiras mensagens dos nossos ouvintes que chegam pelo WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas começa neste sábado a vacinação contra a gripe, com um dia D. A vacina estará disponível em locais com grande movimento, como supermercados, shoppings e alguns centros de saúde. A partir de segunda-feira que vem, a vacinação passa a acontecer nos 69 centros de saúde aqui da cidade e vai até o dia 30 de maio. Não precisa agendar. A campanha é voltada para grupos prioritários como crianças de 6 meses e menos de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebê recentemente, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores da saúde, educação e transporte público. Para se vacinar é preciso levar um documento com foto e, se tiver, a carteira de vacinação. As crianças e adolescentes devem estar com os pais ou responsáveis ou levar autorização. Para saber mais, acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Descubra um lugar onde o luxo encontra intimidade e cada momento é pensado para quem busca experiências extraordinárias. Secreto Boutique Hotel. Aqui você se entrega ao conforto de ambientes tranquilos, aprecia uma gastronomia requintada e desfruta de momentos de bem-estar refinado. Cada detalhe transforma sua estadia em uma vivência singular, onde o tempo desacelera e o prazer se faz presente em cada gesto. Permita-se viver o que há de mais exclusivo em Campos do Jordão. Reserve 12 997 21 2343. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Manhã Bandeirantes. Dez horas 53 minutos. Vamos colocar o nosso ouvinte para participar dessa edição do Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. 971021493. Mensagem de áudio chegando, ouvinte participando. 10h54. Se a gente for parar para analisar... Vou colocar do início novamente ali a mensagem do nosso ouvinte. Já identifiquei quem é, hein? Diga lá. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo. Oi. Se a gente for parar para analisar tudo que está acontecendo no Brasil nesses últimos 3, 4 dias aí, em termos políticos, a gente fica louco, né? Só nesse um que ganhou prisão domiciliar, atuação do STF, CPMI que vai, que não vai, que vai ser prorrogado ou não.
enfim, a gente acaba ficando maluco, né? Então eu decidi hoje falar com você sobre um assunto que vai piorar muito numa medida de 4 a 5 anos. Já está começando a piorar e vai piorar muito, principalmente na região ali do Casa da Figueira. O trânsito. Estão lançando todos esses projetos em Campinas inteira e não estão preocupados com o trânsito. Vai chegar uma hora que vai ficar pior do que São Paulo. Não estão se atentando a isso. Todo mundo só quer lucrar e pagar de bonitinho na foto na hora de fazer novos empreendimentos batendo palma que nem foquinha. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Apelo importante aí do nosso ouvinte, o DJ Alê. Teoricamente, cada obra precisa ter uma contrapartida, mas será que a contrapartida é o que aquele bairro precisa? Será que a contrapartida vai desafogar o trânsito? Isso tem que ter fiscalização da prefeitura, das secretarias competentes e dos vereadores também. Não pode tirar os vereadores da conta também, que é função do parlamentar fiscalizar essas situações e os novos empreendimentos lançados em Campinas. Há um fenômeno que não é tão recente, mas de uns anos para cá se intensificou, de muito paulistano vivendo em Campinas. Porque Campinas é uma São Paulo menor. São Paulo tem quase 20 milhões de habitantes, é uma ignorância. E aí Campinas, que oferece praticamente todos os mesmos recursos, os mesmos serviços, com 1,5 milhão de habitantes, um pouquinho menos, para quem está afogado no trânsito de São Paulo é lucro. É lucro. Agora, para o campineiro que não vê a cidade crescer proporcionalmente à sua população, é sufoco. É uma situação, sim, que precisa ter atenção máxima das autoridades. Vamos a Brasília junto com a Band News TV nesse momento, porque agora a CPMI do INSS está votando pela prorrogação por mais 30 dias. Há uma discussão sobre a necessidade de esticar esse prazo para, sim, conseguir novos elementos na CPI do INSS. Que, vamos falar a verdade, a gente ouve todo dia o Cláudio Humberto falando, mas ela está indo meio do nada para lugar nenhum até agora, pelo menos no meu entendimento. Precisa de mais tempo para trabalhar ou precisa de mais elementos para aprofundar a investigação? O senador Carlos Viana, presidente da comissão, ele que é do Podemos de Minas Gerais, está falando neste momento. Só por esses 30 dias para permitir o aprofundamento das investigações. Está falando com o colega junto da Band News em cima, daqui a pouco a gente ouve só o que está sendo falado lá em Brasília neste momento. A relatoria do deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, e a CPMI do INSS pode ter a prorrogação desse prazo para ouvir algumas testemunhas, ouvir alguns nomes que ainda não foram até aqui indagados. Os ministros vão analisar uma decisão sobre a prorrogação do prazo. O Supremo Tribunal Federal vai julgar também a prorrogação e os ministros vão analisar a decisão individual do ministro André Mendonça. O plenário da Suprema Corte também vai decidir se determina a manutenção da CPMI. O prazo que foi dado para que o Congresso viabilize a extensão de funcionamento da comissão foi divulgado na última terça-feira. 48 horas de terça para hoje. Então é hora de ter uma decisão final se vai ou não prorrogar a CPMI do INSS. 10h58, tem mais mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Ô, Heitor, essa doença do Bolsonaro, rapaz, é uma coisa assim complicada, né, rapaz? Pra te falar a verdade, eu não acredito nessa doença do Bolsonaro. Será que se ele tivesse livre de tudo, sem ter sido condenado, será que ele estava com esses problemas aí, com essas doenças? Essa turma é malandro, Bolsonaro é malandrão, velho. Bolsonaro e os filhos dele são malandros. Eu acho que não estaria doente, não, se ele tivesse livre, né, de inquérito, essas coisas aí. Dá uma opinião para mim. O que vocês acham? Vamos antes só a CPMI do INSS, depois a gente traz essa opinião também, a gente traz mais sobre esse assunto.
Vamos ouvir a discussão sobre a prorrogação ou não da CPMI. Os parlamentares estão, nesse momento, debatendo o assunto. E na prática fazemos. Agora eles, e repito, acabaram de dizer, seja religioso ou seja de qualquer outra área, nós não blindamos ninguém. Então por que o PT está blindando o Lulinha? Se até o Lula disse que se o filho dele errou tem que ser investigado, presidente. É ou não é verdade, senador Carlos Viana? O Lula não disse isso. O Lula disse, se tiver problema com o filho meu, que dê explicação. Quem está falando é o deputado Marcel Van Hatten. Vamos ouvir mais um pouco. R$300 mil de mesada que o Lulinha recebeu do careca do INSS, de acordo com a Roberta Luxinger, em mensagens trocadas entre os dois, ela, Roberta, e o careca do INSS, e que foram reveladas pela Polícia Federal. Senhor presidente, a Roberta Luxinger também foi blindada pelo PT. O Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS, foi blindado pelo PT. E aí eles vêm falar de Fabiano Zettel, contra quem nós já aprovamos requerimentos de quebra de sigilo, já propusemos, inclusive, o senador Girão lá CPMI, olha... Do fogo, né, meus amigos? E é o Marcel Van Hatten, que é deputado pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, quem está fazendo essa ponderação de que, no entendimento dele, o PT está tentando blindar Fábio Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deve receber alta hospitalar na próxima sexta-feira. Ele ainda está internado no Hospital DF Star, em Brasília, e há uma informação de que o quadro clínico dele melhorou muito nas últimas horas, depois que o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão temporária de 90 dias de maneira domiciliar. Então, passados esses 90 dias, ele deve voltar para a cadeia. O que a gente não pode esquecer é que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado. E ele cumpre em regime fechado na Sala de Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A pena dele está muito longe de acabar. Então, se houver elemento para conseguir habeas corpus, conseguir reverter na justiça o que até aqui foi a condenação do ex-presidente Bolsonaro, ele pode voltar livremente para casa. Agora, a questão de saúde, a gente tem que confiar na equipe médica que está dando um parecer de que é melhor para a saúde dele o tratamento em casa. Mas isso significa tratamento. Bolsonaro em casa tem que ser monitorado com a tornozeleira, tem que ser impedido de receber visitas que não estejam na lista oficial autorizada pela Justiça, não pode falar no celular, não pode ter acesso a computador, e isso tem que ser fiscalizado de perto. Porque o que vale para qualquer criminoso no país vale para um ex-presidente condenado por um crime que teve já todo o processo julgado. 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado é uma pena dura. Então, voltar para casa não pode significar a mamata que estava antes dele ir para a prisão em regime fechado, que tinham imagens aéreas dele conversando no celular, dele com o deputado Nicolas Ferreira ali, os dois mexendo no aparelho celular, dele tentando abrir a tornozeleira eletrônica, dizendo que não, eu ouvi uma voz que estava na tornozeleira eletrônica. Então não adianta também fazer esse papel de vai voltar para casa e está tudo liberado, Bolsonaro volta ao cenário político. Ele tem autorização para receber os filhos, para receber advogado, ele precisa de acompanhamento médico, mas ele precisa cumprir a pena como condenado que está. Se isso tiver uma reversão daqui para frente, que seja nos meios legais, na justiça, até por conta de ser uma figura muito carismática, que tem apoiadores no Brasil inteiro, a justiça também determinou que dentro de um raio no entorno do condomínio não seja feita nenhuma manifestação. Porque diferente do que aconteceu no acampamento do presidente Lula, lá em Curitiba, que as pessoas ficaram em um terreno ali na porta da casa, vai atrapalhar o direito de ir e vir dos outros moradores do condomínio. A decisão tem que ser técnica. Os médicos falaram que é melhor para a saúde que ele vá para casa, que ele vá para casa. Agora, opinião minha. 90 dias de temporária, certo? O que vai acontecer daqui 90 dias? Copa do Mundo. Então me dá aquela sensação de que se o Brasil tiver com outro foco, se o Brasil estiver indo bem para a Copa do Mundo,
Levar Bolsonaro de volta da domiciliar para o regime fechado vai ter muito menos impacto do que tirá-lo hoje do hospital e colocar de volta na papudinha. Então, quer ficar em casa? Fique em casa. Vai conseguir se comportar? Não vai quebrar a tornozeleira eletrônica dessa vez? Não vai ficar conversando no celular? Não vai receber visitas de quem não tem autorização legal? Então, ok. Cumpra aquilo que está na justiça. Daqui 90 dias, a defesa do ex-presidente que lute para ou mantê-lo em regime domiciliar ou buscar algum caminho legal para que ele não seja mais um presidiário. Enquanto ele estiver condenado a 27 anos de prisão, ele tem que seguir as regras de um regime que o Brasil tem para todos os condenados. Se é certo ou errado, se a prisão domiciliar é coisa que não deveria estar na nossa lei ou não, ela está. Então, estando, ele tem que ter todo o cumprimento como qualquer outro preso. E, a partir daí, seguir as normas também para depois não se fazer de doido. Eu abri a tornozeleira, mas eu não sabia que não podia. Sabia sim. São 11 horas e mais 6 minutos. Tem mensagem de texto aqui chegando também por parte do nosso ouvinte. Quem nos escreve é o Adriano Vermelho sobre aquela norma, lei, emenda, ajuste ou correção nos penduricalhos dos juízes, permitindo, se eu entendi bem, que eles recebam, entre aspas, apenas 35% além de seus vencimentos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma reportagem sobre esse assunto e na volta eu coloco a opinião do nosso ouvinte. Você pode participar também, trazer a sua opinião. O Pedro Teixeira vai explicar pra gente que regra é essa determinada pelo Supremo Tribunal Federal ligada aos penduricalhos. Um jeito a mais de ganhar um dinheiro acima do teto estabelecido por lei. Auxílio Panetone no final de ano, Vale Peru e verba para locomoção. Os penduricalhos que engordam os salários dos servidores públicos custaram só para os tribunais de justiça dos estados cerca de 10 bilhões de reais no ano passado. Os supersalários nos três poderes voltaram ao debate no Supremo hoje. Os ministros analisaram hoje as decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que proibiram os pagamentos acima do teto de R$ 46 mil por mês. O STF também decidiu incluir no julgamento casos que tinham os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin como relatores. Há mais de 1.000 rubricas em relação a todo o Poder Judiciário de verbas, vantagens, ou seja, acabou havendo abusos, seja por leis estaduais, por resoluções, por medidas administrativas. Os ministros formaram maioria para limitar os chamados penduricalhos a até 35% do teto de R$ 46 mil, o que equivale a R$ 16 mil a mais no salário. A regra vale até o Congresso criar uma lei regulamentando o tema. O Supremo também definiu quais verbas estão permitidas, como, por exemplo, o pagamento de diárias, uma ajuda de custo em caso de remoção quando o juiz é transferido para outra cidade e indenização de férias. Só na magistratura e no Ministério Público, nós estamos falando de um resultado fiscal positivo, ou seja, diminuição de gasto, da ordem de mais ou menos 30%. Fora os impactos em tribunais de contas, defensorias, etc. Então é algo muito significativo. Os ministros dizem que a proposta prevê uma economia de mais de 7 bilhões de reais por ano. A opinião do nosso ouvinte, o Adriano Vermelho, ele diz o seguinte: pensam se isso muda muito. Pensem se isso muda muito. Afinal, essa fortuna que eles recebem é uma grana que vem através dos penduricalhos acumulados. E qual será a diferença, questiona o Adriano? Se esse excedente agora permitido acumular, por exemplo, em ano, ainda assim será uma grande quantia. Falemos a verdade, com esse salário não teria necessidade de nada, mesmo porque, amiguinhos, vemos hoje mais do que nunca que os juízes têm sim muitas outras fontes de renda. Será que essa medida não seria para tirar o foco dos nossos excelentíssimos magistrados? É a opinião aqui do nosso Adriano Vermelho, o questionamento que ele faz sobre esse assunto. Tem tanta coisa que dá para enxugar: o custo de um deputado federal, o custo de um deputado estadual, o custo de um senador. Tudo isso dá para enxugar demais. Auxílio terno, auxílio combustível. Às vezes o cara nem mora na cidade e recebe o auxílio moradia. E por aí vai.
Mas o que, segundo eles, vai quebrar o Brasil é terminar com a escala 6x1, em que a maioria do trabalhador recebe um salário mínimo e meio. Isso é um absurdo. Não pode mexer nisso porque vai quebrar o Brasil. Agora, penduricalho de juiz, mamata de deputado, vale tudo para senador. Aí tá tudo certo, tá liberado. Campinas mesmo, aprovando novos servidores públicos na Câmara Municipal. É isso que a Câmara precisa mesmo? Precisa de mais servidor, mais assessor para vereador, ou precisa que os vereadores saiam do gabinete e trabalhem de verdade na cidade? O que você pensa a respeito disso? A gente volta com a sua opinião daqui a pouquinho do 19971021493. Depois do intervalo, a última pesquisa de opinião a respeito da corrida presidencial. O senador Flávio Bolsonaro aparece no segundo turno, numericamente à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os números e a sua opinião também sobre esse assunto em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Quem é pai ou mãe de pet, se liga nessa novidade. Agora, animais de estimação podem entrar nos 25 parques e bosques aqui de Campinas, junto com seus donos. A regra já está valendo e também inclui as 24 praças de esporte da cidade. A mudança faz parte de uma atualização das regras de uso desses espaços, pensando na importância que os pets têm hoje nas famílias. A ideia é permitir a presença dos animais, mas mantendo a segurança e o respeito entre as pessoas. Os cães devem estar sempre com coleira e guia adequada. Os donos também precisam recolher as fezes dos animais para manter o local limpo. Para algumas raças, como Pitbull e Rottweiler, há regras extras. Além da guia curta, é obrigatório usar enforcador e em locais com muita gente também a focinheira. Mesmo com a liberação, os animais não podem entrar em alguns lugares, como jardins, lagos, espelhos d'água e piscinas. Também não é permitido usar bebedouros de pessoas para dar água aos pets. Cães guia continuam liberados em todos os espaços, garantindo o direito de pessoas com deficiência visual. Quer saber mais? Acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. E se aprender uma nova profissão estivesse mais perto do que você imagina? O caminho da capacitação está levando cursos como banho e tosa, aproveitamento integral de alimentos, audiovisual e muito mais, bem próximos de você. Com esse projeto você poderá desenvolver habilidades, gerar renda e abrir portas no mercado de trabalho. Capacitação de qualidade agora ao seu alcance. A qualificação que chega até você. Conheça esse projeto em caminhodacapacitação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 13 minutos, 11h13. Deixa eu dar um recado para você que está acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você já percebeu que chega um momento da vida que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça. Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que para quem já está nos 50+, a hora é de ter mais sossego na vida, porque você merece isso. Aproveitar mais cada momento com conforto, tranquilidade, viver boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança.
Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas, que fica na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, ali no Cambuí. Anote o número do WhatsApp para você saber quais os próximos destinos a Pastore está preparando para você. 19 é o DDD 992106075. 992106075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória, graças a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. Seguimos acompanhando os mutirões de Campinas no enfrentamento aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. E por onde é que ele vai passar amanhã para os moradores desses bairros já ficarem atentos, ficarem em casa ou deixarem alguém autorizado a abrir os portões, porque é fundamental essa fiscalização para a saúde pública. Nath? Serão 10 bairros amanhã, então, atendidos, e esse trabalho vai ser realizado das 8 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde, lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 27 de março. Então, atenção aí aos bairros. Moradores do Jardim Vista Alegre, Parque Universitário de Viracopos, Recanto do Sol 1 e 2, Jardim Xangai, Jardim Maria Helena, Jardim Mercedes, Residencial São José, Residencial Rosário e Parque Dom Pedro II. Vale lembrar que o ponto de encontro do mutirão será no Centro de Saúde Vista Alegre, que é localizado na Avenida Sinimbu 903, no Parque Universitário de Viracopos. E então as equipes serão direcionadas aos outros bairros da ação, aos outros 10 bairros da ação. Mais de 120 pessoas participam dessa ação. Então serão realizadas essas visitas aos imóveis para remoção dos criadouros, conscientização dos moradores. Além disso, será feita a limpeza dos bueiros e a remoção de descarte irregular com maquinário. Você aí que mora nesses bairros pode ajudar, poderão aproveitar o caminhão de Operação Catatreco também, que passará recolhendo resíduos na região. A orientação é de que os móveis e os objetos que não são mais utilizados, eles sejam colocados na calçada para que sejam coletados de maneira mais fácil. Caso você não dê tempo, não seja possível colocar na calçada, o município ainda pode levar a um ecoponto mais próximo e os endereços e horários de funcionamento desses ecopontos estão disponíveis no site da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. 11h17, um novo grupo de trabalhadores que tem dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/PASEP já pode sacar os valores nesta semana. Ainda é possível pedir o ressarcimento, o prazo termina segunda-feira. O Rodrigo Leite vai explicar direitinho que grana é essa, Rodrigo. O Vanderlei trabalhou mais de 40 anos com carteira assinada. O primeiro emprego dele foi em 1976. Mesmo aposentado, ainda trabalha como porteiro. E a possibilidade de um dinheiro extra o deixou animado. Vou verificar isso aí, eu acho que é bom a gente analisar, porque se você tem um dinheiro guardado, ninguém vem atrás de você. Você que tem que ir atrás do dinheiro, né? Quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 pode ter dinheiro a receber do antigo fundo do PIS/PASEP. O valor depende do tempo de trabalho e do salário recebido na época. Esse valor ficava num fundo individual que era uma espécie de poupança para o trabalhador. Eles servem para financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. Para saber se tem dinheiro a receber, o trabalhador pode consultar o aplicativo do FGTS ou a plataforma Repis do Ministério da Fazenda. A plataforma tem o passo a passo para o saque e orientações para os herdeiros em caso de falecimento do titular. Nesse caso, será preciso comprovar o parentesco. E cuidado com os golpes. Esse dinheiro esquecido só pode ser consultado com o uso de uma conta do portal gov.br. Jamais clique em mensagens recebidas por WhatsApp ou e-mail. O prazo para consulta vai até setembro de 2028, mas quem pede antes, recebe antes. Já verifiquei, mas até agora não localizei nada. 11h19. O Instituto Atlas Intel divulgou a pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. O Felipe Vieira vai trazer os números para você entender como está a corrida até aqui pelo Palácio do Planalto.
No primeiro cenário, Lula lidera no primeiro turno com 45,9%. Flávio Bolsonaro tem 40,1%. Em seguida, aparecem o ex-MBL Renan Santos com 4,4%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 3,7% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 3,1%. O ex-ministro Aldo Rebelo tem 0,6% das intenções de voto. No cenário com Eduardo Leite, Lula aparece com 45,5% dos votos, Flávio Bolsonaro com 42,4% e o governador do Rio Grande do Sul com 1,2%. Com Ratinho Júnior, que já anunciou desistência de concorrer, Lula tem 45,7%, Flávio Bolsonaro 40,6% e o governador do Paraná 3,4%. Na pesquisa de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente com 47,6% e Lula com 46,6%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Na disputa com Zema, Lula aparece com 46,6% e o governador de Minas com 43,7%. Contra o governador de Goiás, Lula tem 46,2% e Caiado 36,7%. Em outro cenário, o presidente Lula aparece com 46,1% contra 38,7% de Ratinho Júnior, que não irá concorrer. Na disputa entre Lula e Eduardo Leite, o presidente tem 45,4% e o governador do Rio Grande do Sul 22,7%. A pesquisa completa você confere no portal band.com.br. Bom, vamos a alguns desses dados e tentar fazer uma leitura de qual o movimento de cada candidato até aqui que a gente tem visto na mídia tradicional, mídia alternativa, nas suas próprias redes sociais. Vamos começar falando do Renan Santos, que esteve presente aqui nesse estúdio e que utiliza principalmente o seu próprio cacife construído junto ao MBL, o Movimento Brasil Livre, para expandir a sua mensagem pela internet. Veja que ele aparece numericamente à frente de governadores, à frente de Romeu Zema, à frente de Ronaldo Caiado. Então ele tem um apelo como sendo um candidato que tenta ser oposição aos dois polos, Lula e Flávio Bolsonaro, que até aqui dá ao Renan Santos, do Partido Missão, 4,4%. Mas por que ele está crescendo? Porque ele está aparecendo muito. Ele está se oferecendo para dar entrevista, ele está aparecendo na mídia, ele está usando as suas plataformas digitais para passar não apenas a própria opinião, a própria mensagem, mas apresentar o partido dele. O problema é, ele não estará nos debates, pelo menos por enquanto, porque a regra do debate exige que para ser convidado para um debate, claro que aí depende editorialmente de cada emissora, cada veículo que vai produzir o debate. Mas é preciso ter pelo menos 9 deputados federais para você ser obrigado a ser convidado para o debate. O Partido Missão, que ele é um dos fundadores, tem um deputado federal que é Kim Kataguiri. Para mudar de partido, até 2015, você precisa ter uma justificativa, isso continua, você precisa ter uma justificativa para mudar de partido. Até 2015, a criação de um novo partido entrava como um ponto de justificativa. Então, o deputado não pedia o mandato. Agora ele pede. Então, é preciso ter um convencimento para que pelo menos mais 8 deputados mudem de partido dentro dessa janela para concorrerem pelo Missão e para o Missão ter um número mínimo de deputados para poder estar numa campanha. Por que na última candidatura, por exemplo, na última disputa, o Padre Kelmon foi para os debates? Porque ele era afiliado ao PTB, que é um partido que tem essa regra, que tem esse número de deputados. Qual a alternativa para ele ser convidado para um debate? Eles ter relevância nos números. Por isso que Pablo Marçal, 2 anos atrás, disputou a eleição e participou dos debates, mesmo num partido nanico. Porque Pablo Marçal aparecia como um candidato competitivo nas pesquisas. Tanto que por muito pouco não foi ao segundo turno. Chegou a liderar em algumas pesquisas nos cenários mostrados na capital e, de fato, fez uma expressiva votação. Então, para o Partido Missão,
É hora de dar cara, é hora de aparecer. Isso explica por que ele está crescendo em relação a outros candidatos. Agora, na hora que começar mesmo a campanha, a gente vai ver o PT tirar os seus tanques da garagem e colocar para a rua. A sensação que me passa é que o presidente Lula, que faz campanha desde o primeiro dia que ele foi eleito, como todos os políticos brasileiros, mas a campanha de fato vai mirar em Flávio Bolsonaro quando bater o martelo que ele é o candidato. Embora seja meio óbvio e que os números deem mais força ao senador Flávio Bolsonaro. No mais, tá com um cheirinho de plebiscito. Você quer um ou quer o outro? Você quer manter o presidente Lula ou quer colocar o grupo político que estava antes dele? Tá com muita cara de que vai ser mais uma disputa de Lula contra o bolsonarismo, agora representado pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. O Instituto Atlas também divulgou números na disputa de outras eleições, como por exemplo da eleição estadual. O Atlas Intel deve divulgar na próxima segunda-feira, na verdade. Já está fazendo esse levantamento, está entrevistando 2.200 pessoas pela internet por recrutamento digital aleatório com margem de erro de 2 pontos percentuais. Quais são os nomes que estão na lista? Quando pesquisa de opinião coloca nome é porque a gente já sabe que nos bastidores está com essa cara mesmo. Então vão ser testados nessa pesquisa os nomes de Fernando Haddad, pelo PT, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, candidato à reeleição pelo Republicano, Kim Kataguiri, do Partido Missão, Paulo Serra, do PSDB. O resto é alternativa, Simone Tebet, Márcio França e Geraldo Alckmin. Então hoje, o cenário que mais se desenha é também um repeteco da eleição de 2022 entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Disputa essa que teve segundo turno, que Tarcísio de Freitas venceu e que Haddad deverá ser mais uma vez o postulante. Eu tô curioso para ver pesquisa para senador. Teve uma que foi divulgada, mas assim, não tem muitos mais dados. A pesquisa de senador de São Paulo foi divulgada na segunda-feira passada, no começo dessa semana, pelo Instituto GEP, que mostra Tarcísio de Freitas liderando em todos os cenários. Na pesquisa espontânea, que é aquela que não é apresentado nenhum nome para o eleitor, Tarcísio aparece com 31%, é um número muito alto. Fernando Haddad aparece com 9% e o vice-presidente Geraldo Alckmin aparece com 1%. Na pesquisa estimulada, isso para governador, né, Heitor? Não tô falando de senador, tô falando de governador. Tarcísio de Freitas com 51% pelo Republicanos, Fernando Haddad com 35% na pesquisa estimulada. Eu tô procurando aqui para senador, eu tô esperando ansiosamente pesquisa para senador, que até agora ainda não teve divulgação. O que teve foi novidade com o senador paulista. Nós falávamos dele esses dias, inclusive. O senador que foi eleito como suplente para a vaga do Major Olímpio e que acabou ocupando esse posto em função, infelizmente, da morte do senador durante a pandemia da Covid-19. O senador Alexandre Luiz Giordano, que usa o nome político de Giordano, do Podemos do estado de São Paulo, foi flagrado dirigindo com a CNH vencida, usando um carro sem as placas, com luzes imitando o giroflex de uma viatura no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Ele tentou fugir da abordagem policial, foi parado, autuado e depois tentou dar uma carteirada ainda nos policiais, dizendo que vocês vão ficar na reserva, vocês vão passar por reciclagem, hein? Vou ligar direto pro chefe de vocês. Foi conduzido para a delegacia e no boletim de ocorrência todos esses detalhes estão lá, como por exemplo a frase: você está gravando, então você vai ver. Uma ameaça aos policiais que foram firmes, cumpriram seu papel, levaram o senador para a delegacia e daí para frente é problema da justiça. Os policiais acionaram o apoio via rádio sobre o destino do veículo em fuga, conseguiram fazer a abordagem na Avenida Braz Leme, no cruzamento com a Rua Doutor César. E ele andando como se estivesse numa viatura não autorizada, sem placas, e agora vai ter que responder por isso também o nobre senador Giordano do estado de São Paulo. 11h29, Nath Luquezzi. 11h30 da manhã é o nosso ponto final do Manhã Bandeirantes, mas não é o nosso ponto final no trabalho, no Grupo Bandeirantes, porque 1h30 você estará na tela da Band ao lado da Lari Lopes, no comando do Band Mulher.
Hoje a gente finaliza, então, o mês já tá acabando, mas é o mês da mulher, a gente gosta de trazer bastante pautas relacionadas a isso. A gente vai falar um pouquinho sobre reconhecer-se mulher depois da maternidade, depois da menopausa. A gente vai também trazer um pouco de dança, como a mulher e a influência da mulher na dança transformou aí as gerações, transformaram as gerações da dança. E também teremos um pouquinho de sabor chocolate. Sabor chocolate. Sabor chocolate, mentira. Hoje a gente vai ter uma receita bem gostosa e vamos falar dessa nova lei aí que regulamenta agora essa questão do chocolate. 1h30 da tarde, então, eu espero você. Até amanhã aqui no Manhã Bandeirantes. Nath, amanhã a gente chega às 10h30 da manhã, depois do Circuito Fechado com Gustavo Frison, trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som e Central Técnica. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região.